Eu quero convidar a igreja a abrir comigo a Santa Palavra de Deus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2. Evangelho de Lucas, vou pedir ao nosso querido diácono Marcos um pouquinho de retorno aqui, para que eu possa me escutar. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 8. Assim diz a palavra de Deus. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, todos comigo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale graciosamente ao nosso coração nessa manhã. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós colocamos nossa vida diante do Teu santo trono de graça e Te bendizemos pelo privilégio que temos de adorá-lo em espírito e em verdade nesta manhã. Ó Deus, nós estamos aqui porque Tu nos amaste antes da fundação do mundo e deste o Redentor na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Louvamos, Deus, por esse tempo maravilhoso do Natal. Ó Deus, tempo no qual nós celebramos a vinda do nosso grande Redentor. Deus, fala graciosamente ao nosso coração nessa manhã, na breve mensagem da Tua palavra, porque ainda temos que sentar à mesa do Senhor neste dia. Pedimos-te, Deus, que nos enchas com Teu Espírito Santo. Pedimos-te, Deus, que nos abençoes a vida. Ó Pai, pedimos-te que neste tempo do Natal, Tu enchas a nossa vida, Pai, de alegria, Pai. Que o nosso coração seja inundado de gratidão e louvor pelo grande Salvador que temos, que é Jesus, o nosso Senhor. E que seja um tempo para renovar a nossa fé e confiança na fidelidade do Senhor. Porque o Senhor é o Deus fiel, que cumpre a Tua palavra, que cumpre todas as Tuas promessas. Portanto, Deus, fala ao nosso coração e abençoa a nossa vida. Nós Te imploramos, ser propício a mim, pecador, e enche o Teu povo do Espírito Santo, enquanto ele ouve a mensagem das Escrituras desta manhã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos, nós estamos no tempo que chamamos de Advento. Essa palavra apareceu pela primeira vez na história da igreja no ano 380 depois de Cristo, quando o Sínodo de Saragoça, reunido na Espanha, da igreja do Senhor Jesus, tomou a decisão que no mês de dezembro, nos 4 domingos que antecediam o Natal, a igreja celebraria e se prepararia para a data na qual nós celebramos o nascimento de nosso grande Deus, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E esse é um tempo no qual nós somos convocados a nos humilharmos, a recordarmos o grande amor de Deus por nós, a olharmos para Jesus que deu a vida por nós na cruz do Calvário e a bendizermos a Deus, porque Ele não nos deixou entregues à nossa própria sorte, mas nos amou e mandou seu Filho para morrer na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele dá a vida eterna para
todo aquele que nele crê. É a partir daí, amados irmãos, que a Igreja de Cristo começa a celebrar formalmente esse tempo maravilhoso, o tempo do Natal. Nesse texto que lemos, irmãos, no início do capítulo 2, Lucas revela como foi o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E José foi obrigado a vir a recensear-se a Belém por causa de um decreto de Quirino, que era governador da Síria. E Jesus nasce ali, amados irmãos, numa estrebaria, é colocado num coxo, numa manjedoura, envolto em faixas. E naquele dia em que o Senhor Jesus nasceu, a palavra de Deus nos conta que naquela região estavam pastores no campo, homens que cuidavam de ovelhas. Naqueles dias, irmãos, os pastores eram desprezados na sociedade judaica. Eles viviam meio que à parte da sociedade, porque viviam nos campos, nos desertos, cuidando de suas ovelhas. E alguns deles, infelizmente, até por sua má conduta, eram considerados como ladrões, porque se aproximavam com seus rebanhos de alguns lugares e às vezes não tinham o que comer e acabavam roubando. Então aqui é um grupo de homens, que diz o texto bíblico, naquela mesma região, nos campos, guardando seus rebanhos durante a vigília da noite. E Deus, de maneira inusitada, aparece por meio do seu anjo àqueles que são pessoas desprezadas na sociedade. O texto diz assim que o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Eles pastoreavam há muito tempo e nunca tinham experimentado uma cena tão gloriosa. Desce um anjo do céu, resplandecendo a glória do Senhor. A palavra de Deus diz, amados irmãos, que eles ficam tomados de grande temor. E é nessa circunstância que o anjo fala com eles e explica para eles, irmãos, o que significa o tempo do Natal. E o Senhor está nos mostrando nesta manhã o que Deus nos apresenta nesse texto. Deus fala conosco e nos mostra o tempo do Natal. E a primeira verdade que o anjo diz no texto é que o tempo do Natal é um tempo de boas notícias. O tempo do Natal é um tempo de boas notícias. Diz o versículo de número 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Os pastores estão, irmãos, literalmente tremendo de medo ao terem aquela visão angelical. Mas o anjo diz a eles: não tenham medo, eu trago para vocês a melhor de todas as notícias. Aquela notícia que vai trazer alegria para todo o povo. O povo judeu, amados irmãos, está debaixo da opressão dos romanos e espera a vinda do Messias. É bem verdade que eles esperam um Messias guerreiro que virá libertá-los numa batalha do poder de Roma. E Jesus não vem assim em sua primeira vinda. Ele vem, amados irmãos, em humildade. Mas ainda assim, amados amigos e irmãos, o Filho de Deus está pisando na terra e veio a este mundo para reconciliar o povo do Senhor com o próprio Deus. Ele veio pagar os pecados do seu povo. Ele veio nos dar a vida eterna. Ele veio transformar a nossa vida. Ele veio nos visitar com grande salvação. É por isso que o texto da palavra nos ensina que o tempo do Natal é um tempo de boas notícias. Nós não precisamos ter medo. Há uma boa notícia que traz alegria para todos nós. Deus nos amou. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sempre nessa época do Natal, amados irmãos, eu me lembro daquela situação que aconteceu lá no ano em que o ser humano pisou na Lua, ano de 1969. O presidente dos Estados Unidos é Richard Nixon, e ele está naquela grande batalha contra a União Soviética pela conquista do espaço, e os soviéticos estão afamados por colocarem o primeiro homem no espaço, e agora os americanos, por meio da NASA, estão lutando intensamente para ver se levam o homem para a Lua. E no ano de 1969, aquela missão, amados irmãos, com alguns tripulantes muito preciosos, e o dirigente Neil Armstrong, um cristão como nós, o primeiro homem a pisar na Lua, aquela missão cumpre o seu objetivo. Então o presidente Nixon vai para
televisão americana, em rede de cadeia nacional, diz: este é o dia mais importante da história da humanidade, o dia no qual o homem pisou na lua. Depois de alguns instantes, na sala do presidente americano, toca aquele grande telefone preto. Telefonava para o presidente dos Estados Unidos, o reverendo Billy Graham, grande evangelista, pregador da palavra de Deus. Ele disse: senhor presidente, que dia memorável para a nossa nação. Quero parabenizá-lo por esta grande conquista que vem a nós debaixo de sua liderança. Mas eu preciso dizer-lhe algo e peço ao presidente que não fique chateado comigo. O senhor presidente acabou de cometer um equívoco em rede nacional. O dia mais importante da história da humanidade não foi o dia no qual o homem pisou na lua. O dia mais importante da história da humanidade é o dia no qual Deus pisou na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, Deus se fez um de nós, sem deixar de ser Deus. Viveu vida de plena obediência e deu a vida na cruz do Calvário para pagar os pecados de todos aqueles que nele creem. Essa é a melhor de todas as notícias. O tempo do Natal é maravilhoso. O tempo do Natal é precioso, porque ele traz para nós a melhor de todas as notícias. Mas o texto, amados irmãos, nos diz nesta manhã que o tempo do Natal não é um tempo abençoado somente porque ele nos dá boas notícias. Mas o tempo do Natal não é só um tempo de boas notícias, ele é um tempo de cumprimento. O tempo do Natal é um tempo de cumprimento. Diz o versículo, amados irmãos, no versículo 10 aqui do nosso texto, é que hoje vos nasceu, leiam todos comigo, vamos lá? É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Leiam todos comigo 11. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. O tempo do Natal é um tempo abençoado, meu irmão, não só porque ele é um tempo de boas notícias, mas ele é um tempo de cumprimento. É um tempo que revela a fidelidade de Deus. O anjo diz àqueles homens: hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. 700 anos antes de Jesus nascer, Miqueias, amados irmãos, do capítulo 5, versículo 2 de sua profecia, disse: e tu, Belém, Efrata, não é porventura a menor dentre as principais de Judá? Pois de ti me sairá o guia, aquele que há de apacentar o meu povo, o povo de Israel. Miqueias profetizou que o Salvador nasceria em Belém, 700 anos antes de Jesus nascer. E aqui o anjo diz: hoje vos nasceu na cidade de Davi, Belém. Deus é fiel, irmãos. Deus é confiável. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E o anjo, para completar, diz a ele: vocês vão chegar naquela casa e vocês têm mais um sinal. Vocês vão encontrar uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E elas assim encontraram o Senhor Jesus, porque assim o Senhor Jesus estava. Então nós precisamos aprender, amados irmãos, que o Natal nos relembra a fidelidade de Deus. Ah, meu querido amigo irmão, na profecia dita a José, em Mateus capítulo 1, que ele seria o esposo de Maria, e que ela engravidou do Espírito Santo, e ele poria o nome do menino de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados deles. Isaías cita a profecia que o anjo repete, que a virgem conceberia, daria à luz um menino, e ele seria chamado Emanuel, em hebraico, Immanuel, o Deus que está conosco. E assim, amados irmãos, a palavra de Deus se cumpriu. Outra profecia de Isaías maravilhosa que nós citamos deste tempo: porque o menino nos nasceu,
Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e haja paz sem fim. Amados irmãos, tudo o que o Antigo Testamento profetizou acerca da vinda do Senhor Jesus foi cumprido. O Antigo Testamento profetizou que ele seria morto na cruz do Calvário. Isaías 53, 4 e 5 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o vimos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele descreveu com clareza, e assim o Senhor morreu e pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Mas esse mesmo capítulo nos mostra que o Senhor ressuscitaria. Quando nos versículos 10 e 11, ele diz o seguinte: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Porque com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O Antigo Testamento profetizou o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a salvação que Jesus dá a cada um de nós. É porque Deus é fiel, amados irmãos, que nós estamos aqui nesta manhã. É porque Deus é fiel e cumpriu a sua palavra que nós obedecemos o mandato de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É porque Deus é fiel que nós continuamos mais de 2000 anos depois, fazendo discípulos de todas as nações e batizando-lhes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, porque o Senhor nos amou e deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados. Então, se você está aqui nessa manhã, e se você quer ter certeza de vida eterna, de perdão de pecados, de paz com Deus, se você se arrepender dos seus pecados nesta manhã e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crer que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, crer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se você assim crer, a Bíblia diz que você será salvo, você será perdoado de todos os seus pecados, você receberá a bênção da vida eterna, o Espírito de Deus virá morar em seu coração, e você já tem um lugar garantido nos céus, porque você creu que Jesus te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Mas se Deus é fiel e cumpre a promessa da salvação, Ele também cumpre a promessa, irmãos, de estar conosco todos os dias. Nós vivemos dias desafiadores, todos nós enfrentamos grande luta, amados irmãos, e muitas vezes nós sentimos os nossos braços se cansando. Nós podemos nos relembrar da promessa do Senhor que disse: nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz: vem a mim você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. A Bíblia diz que se você crer nele, como diz a Escritura, do seu interior vão fluir rios de água viva. O Senhor promete dar paz a você que creu nele. Se você invoca a presença dEle, apresenta diante dEle as suas aflições, as suas angústias, a palavra de Deus diz em Filipenses que a paz de Deus vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Deus é fiel, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, Deus é confiável. É por isso que eu e você não precisamos ficar desesperados, irmãos, nas circunstâncias da vida, porque Deus nos amou. Ele mandou seu Filho ao mundo, seu Filho morreu na cruz por nós, Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos deu a vida eterna, Ele está conosco. Deus cumpre as suas promessas. Ele é fiel. Quando eu era jovem, nós cantávamos na igreja
uma música que na segunda estrofe ela diz assim: as promessas do Senhor duram para sempre, e Ele prometeu que vai voltar. Tudo passará, mas o amor é eterno, eterno como Deus, o nosso Pai. E no corinho a gente cantava assim: eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Nosso Deus nos ama, irmãos. Ele não nos abandona. Ele cuida de nós. Um outro coral que eu gosto muito diz, um quarteto diz: Deus ouve, Deus responde, é tão doce sua voz. Deus cuida, Deus atende, suas mãos tocam em nós. Ele guia nossos passos, nos envolve em seus braços. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Deus é fiel. O tempo do Natal é um tempo de boas notícias, mas um tempo do Natal é o tempo de cumprimento. Então confie no Deus que te ama, que mandou Jesus para te salvar e que vai cumprir todas as promessas que Ele tem para a tua vida, reveladas em sua palavra. Que nesse Natal Deus renove a sua fé. Amém, meu irmão? Que nesse Natal você confie mais no Senhor, porque Ele te ama e Ele cuida de você. Que tempo abençoado é o tempo do Natal. Como você reage a esse tempo? O tempo do Natal é o tempo de boas notícias. O tempo do Natal é um tempo de cumprimento. Mas, pastor, que bênção mais Deus tem para nós neste tempo do Natal? Em último lugar, antes de participarmos da ceia nessa manhã, o texto da palavra nos diz que o tempo do Natal é um tempo de louvor. O tempo do Natal é um tempo de louvor. Então você aprendeu que o tempo do Natal é um tempo de boas notícias, o tempo do Natal é um tempo de cumprimento, mas o tempo do Natal é um tempo de louvor. Nós vamos aqui, amados irmãos, ler versículo de número 13 e 14. Leiamos, irmãos, todos juntos esses dois versículos. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas. Imagine, meu irmão, que você está ali e é um daqueles pastores, você já está perplexo por ter visto o anjo e a glória de Deus resplandecendo na vida dele. Agora, você foi impactado com a pregação do anjo. O anjo diz para você que o tempo do Natal é o tempo da melhor de todas as notícias, é o tempo no qual Deus revela a sua fidelidade, vai renovar a tua fé. E agora, quando você está ali perplexo, sabendo que você vai entrar em Belém, encontrar uma criança envolta em faixas, de repente a palavra de Deus diz que subitamente, pá, do nada, apareceu, amado irmão, uma multidão da milícia celestial, milhares de anjos, irmãos, do céu, Senhor, pá, diante de você. E eles agora estão louvando a Deus e cantando: glória, glória a Deus nas alturas, glória, glória a Deus nas alturas. Ah, amados irmãos, que momento maravilhoso. Os anjos, amados irmãos, criados para exaltar a Deus, não conseguem se conter diante deste amor maravilhoso de Deus, que manda seu Filho ao mundo para morrer na cruz para nos salvar. E eles então aparecem aos milhares, tomando conta do céu, da Judéia naquela noite, cantando, dando glória a Deus nas maiores alturas, louvando a Deus, porque Ele nos amou e mandou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. O louvor, amados irmãos, toma conta daqueles homens. Eles, depois de virem os anjos desaparecendo, ficam perplexos, dizem: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Chegando ali, foi como eles
ouviram, encontraram a criança deitada na manjedoura, envolta em faixas, divulgaram para José, para Maria, tudo aquilo que os anjos disseram. Maria guardou no coração, e veja no final do versículo 20 o que aconteceu. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, e como lhes tinha sido anunciado. Louvado seja Deus. É por isso, amados irmãos, que no mês de dezembro, nossa igreja tem uma cantata, o coral canta, o povo canta, porque nós fomos criados para glorificar a Deus e regozijarmos-nos nele para sempre. E nós, amados irmãos, só vamos ser verdadeiramente felizes, amados irmãos, quando nós pararmos de viver para nós, para vivermos para a glória de Deus todos os dias. O Senhor nos chama, amados irmãos, a voltar a louvar, a voltar a cantar, a voltar a glorificar a Deus em nossa vida. O salmista diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Faz quanto tempo, irmão, que você não canta, não para tudo, liga uma boa música na sua casa e louva a Deus, ou até debaixo do chuveiro mesmo, desafinado. Tem que ser mais rápido agora, né, por causa da seca, Mas, Senhor, louvado seja o teu nome. Faz quanto tempo, irmão, que você não glorifica a Deus com cânticos? Você não acha que está faltando um pouco de louvor em sua vida? Talvez você anda triste, deprimido, acabrunhado, porque você deixou de buscar a glória de Deus sobre todas as coisas. Você deixou de cantar. Eu não sei se você já passou por alguns momentos tristes na sua vida e de repente você começa a louvar a Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor. E o Senhor apazigua o teu coração. Deus nos criou para louvá-lo, Deus nos criou para glorificá-lo, Deus nos criou para adorá-lo, Deus nos fez para que nós cantemos para Ele e demonstremos o nosso amor por meio do nosso cântico, por meio da nossa vida, por meio da nossa adoração. Ontem de manhã eu preguei aqui na reunião de oração, irmãos, naquele texto em que Paulo e Silas foram açoitados em Filipos, lançados na cadeia. Eles foram levados para o mais profundo cárcere, seus pés foram amarrados no tronco, seus braços estão acorrentados, mas eles estão tão felizes de sofrerem por Cristo, porque quando nós sofremos por Cristo, nós somos identificados como povo de Cristo. Ele sofreu para nos salvar, e nós sofremos, amados irmãos, como aqueles que estão unidos a Ele para glorificá-lo. Então eles estão cantando e louvando ao Senhor à meia-noite, diz a palavra de Deus, e de repente há um terremoto na cadeia. O cárcere se abre, e, amados irmãos, eles pregam o Evangelho, uma família salva. Num momento de extrema dificuldade, aqueles homens estão louvando e glorificando a Deus. E por isso eles experimentam grande restauração em sua vida. Eu não sei se você já passou por um momento de muita tristeza e de repente você começou a louvar a Deus, glorificar a Deus e o seu coração foi renovado. A sua esperança foi fortalecida. E você saiu daquele momento, amados irmãos, com o coração cheio de esperança. Quantos hinos maravilhosos nós temos no nosso hinário. Como o hino de Horácio Spafford, que perdeu suas 4 filhas e pôde cantar: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Nesse tempo do Natal, o Senhor quer renovar o cântico na sua vida. Eu quero desafiar você a voltar a louvar a Deus. Eu quero desafiar você dos dias que faltam para o Natal, que em todos esses dias você separe um momento para cantar para o seu Deus, para adorá-lo, para glorificá-lo, para bendizê-lo por causa de quem Ele é e por causa da grande salvação que Ele te deu. Quando você fizer isso, Deus vai encher você com o Espírito Santo, a sua fé vai ser renovada e a alegria dos céus vai invadir o seu coração. Louvado seja Deus por esse tempo tão abençoado, tempo no qual Ele nos dá a bênção de celebrar o Natal, o
O tempo do Natal é um tempo de boas notícias. O tempo do Natal é um tempo de cumprimento. O tempo do Natal é um tempo do louvor. Que a boa notícia de que Deus te amou alegre o seu coração. Que nesse Natal você volte a confiar na fidelidade e na bondade, na soberania e no amor de Deus. E que como fruto desta confiança, você se levante para glorificar ao Senhor e exaltá-lo sobre tudo, sobre todos. Que Deus te abençoe ricamente. Que Deus nos visite com graça. Que Deus renove a nossa fé. Que Deus renove o amor em nosso coração. Que Deus nos encha de alegria, porque Ele nos amou. Cristo veio ao mundo, Ele nos salvou. Toda a glória seja dada ao nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.